acompanhar a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 34. Então, você pode abrir a sua Bíblia, ligá-la ou acompanhar a leitura aqui através da projeção. E o tema da mensagem, da nossa reflexão nessa manhã é servir a quem? Servir a quem? Ontem o nosso grupo de jovens teve um mini retiro. Nós nos reunimos na pousada dos nossos irmãos Dudu e Elisa, lá na Cachoeira, né? E foi um momento assim muito bom, um momento em que nós como grupo, né, pudemos assim ficar mais próximos, conversar, bater papo, sentar à mesa. A gente tem feito muito isso e a gente tem percebido, eu como pastor tenho percebido que isso tem um valor muito grande e é muito necessário para os jovens do nosso tempo. Eu tenho tido a oportunidade de vários momentos e sentar com eles durante a semana, nos bate-papos, tomando um café, jogando conversa fora, se bem que a gente nunca joga conversa fora, né? E eles têm uma necessidade muito grande de conversar, de expor aquilo que estão pensando, de dizer aquilo que o coração deles está cheio. Então, às vezes, eles chegam diante de mim e eles só falam ou perguntam muito, né? E às vezes eu tenho até que driblar, que eles vêm com tanta pergunta que me falta resposta, né? Mas enfim, normalmente depois de algumas conversas, as coisas se tranquilizam, a gente ora e eles saem mais aliviados, mais renovados, mais empolgados em relação à vida, à faculdade, às coisas da igreja, e isso tem sido um privilégio muito grande. E ontem, a gente também teve a oportunidade de ir lá, em 2 momentos, conversar sobre esse tema, sobre essa questão tão necessária e tão importante, né, sobre decisões. E nessa manhã eu gostaria de também falar isso para a igreja, porque quando nós servimos alguém, nós também temos que decidir. E o texto que nós vamos ler, de Mateus 6, ele diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos?
Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia, ou basta ao dia, o seu próprio mal. Bom, nós teríamos aqui muitas mensagens para proferir a partir desse texto, a partir desse trecho da Bíblia que nós lemos. Mas eu acredito que, se nós dividirmos essa passagem que acabamos de ler em 2 grandes blocos, nós vamos compreender de forma mais específica o que Jesus está querendo transmitir aos seus discípulos a partir desse sermão. Porque, na verdade, o texto que acabamos de ler, ele está inserido dentro do contexto do Sermão do Monte. Jesus está aqui falando, apresentando a ouvintes diversos, porque ali tinha muita gente diferente. Tinha os apóstolos, tinha os discípulos, tinham os fariseus que estavam querendo apenas encontrar alguma coisa para prendê-lo ou para acusá-lo, e tinha uma multidão que seguia a multidão. Eu gosto muito, e com certeza já devo ter citado aqui alguma vez, uma passagem do livro do John Stott, Crer Também a Pensar, em que ele conta a experiência de uma das viagens que ele fazia, e num determinado momento era uma viagem em que ele palestrava para muitos jovens, e ele estava num refeitório e de repente estava sendo noticiado na televisão uma espécie de movimento social, algum tipo de revolução que estava acontecendo em um determinado lugar do mundo, que eu não sei dizer onde é agora especificamente, e as pessoas se reuniram próximo àquela televisão, e um dos jovens que estava ali chegou perto do John Stott e disse assim: olha, poxa, isso é lá na minha cidade que está acontecendo isso. Como eu gostaria de estar lá naquele momento agora para participar desse movimento aí, dessa revolução, desse protesto que está havendo. E aí o John Stott ficou curioso e olhou para ele e disse assim: mas já que é a sua cidade, o que é que está acontecendo lá para estar vendo isso aí? E aí o jovem olhou para o John Stott e disse: olha, eu não faço ideia, mas que eu queria estar lá, eu queria. E aí o John Stott ele fala o seguinte, que existe uma multidão que segue a multidão. Tem gente que está seguindo, por exemplo, hoje em dia, e a gente vive no tempo das massas, né, das polarizações políticas, dessa ou daquela cor, desse número, daquele outro, e tem muita gente que não sabe nem de fato o que está fazendo. Posta coisas em redes sociais, defende bandeiras, briga com familiares, mas não sabe nem ao certo o lado que está. Mas Jesus está falando aqui não sobre bandeira política, Jesus não está falando aqui sobre ideologias, Jesus está falando sobre serviço a senhores. E o versículo 24 ele pode resumir bem esse texto que nós acabamos de ler. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A essência da mensagem de Jesus nesse texto é o seguinte: que tipo de vida nós queremos ter? Uma vida que está escrava às coisas, alienada às coisas? Ou uma vida que se dedica, que busca em primeiro lugar, e aí nós vamos encontrar lá no final, a oposição a esse texto do versículo 24, quer dizer, quem está preocupado com as coisas desse mundo se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, se vai ter emprego, como que vai ser quando chegar o dia das eleições, quem que vai ser o presidente ou a presidente da república, o que vai ser da nossa vida, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser da minha saúde, o que vai ser da minha casa. E Jesus está dizendo: olha, se vocês se preocupam demasiadamente com essas coisas, vocês estão tornando essas coisas os seus senhores. Mas se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, acreditem, todas as coisas vão ser acrescentadas para vocês. Agora, sejam leais, sejam honestos
ao tipo de Senhor que vocês querem seguir. É o que Jesus está dizendo. Então, se vocês andam demasiadamente preocupados com as coisas desse mundo, então façam o seguinte: não me sigam. Adorem com fidelidade a esse outro Deus. Agora, se vocês são meus seguidores, se vocês são minhas seguidoras, então façam o seguinte: sejam leais a mim. E acreditem que nada vai lhes faltar. Agora é difícil fazer isso que Jesus está dizendo, hein? Não é uma coisa fácil. E certamente por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós buscamos a presença de Deus, porque nós temos a expectativa de minimizar essa excessiva preocupação que às vezes a nossa humanidade nos tende a projetar, a ter medo em relação às coisas do presente e do futuro. E Jesus está dizendo: creiam em mim, confiem em mim, acreditem. Eu estou cuidando de vocês. Mas como tomar a decisão de qual Senhor seguir? De qual Deus seguir? E aqui o que Jesus está falando é o seguinte: é dele e, na perspectiva bíblica, o Mamon, que é o Deus do dinheiro. E se nós pendermos o nosso coração para as coisas desse tempo, para a acumulação, para os bens de consumo, para os recursos financeiros, nós estamos dizendo que essas coisas elas têm mais poder, mais ação, mais domínio sobre a nossa vida do que a Deus. Então essa é uma escolha, uma decisão que nós precisamos fazer diariamente. E muita gente anda sofrendo com isso, anda angustiada, anda entristecida, tem feito tratamento, tomado medicamentos, porque não consegue lidar, muitas vezes, com essa realidade. Qual Deus eu devo seguir? Mas isso não é coisa apenas de algumas pessoas, isso está presente no coração nosso, ser humano. E Jesus está falando não apenas para a multidão que seguia a multidão, Jesus não está falando apenas para os fariseus, Jesus está falando para os apóstolos. Porque mesmo aqueles homens que passaram 3 anos com Jesus, em vários momentos eles titubearam. Eles tiveram dúvidas. Eles ficaram com medo. É claro que a Bíblia nos fala de alguns que foram assim mais, até com perdão da palavra, mais escrachados, como Pedro, por exemplo. Pedro com aquele espírito sempre impetuoso, sempre querendo resolver as coisas, sempre querendo dar uma ideia genial para Jesus, até o ponto de Jesus ter que repreendê-lo. É um dos que acaba mais nos saltando aos olhos, porque ele sempre tinha alguma coisa para falar para Jesus, uma opinião. Diante do aperto da vida, das circunstâncias, ele negou a Jesus, fugiu. Mas depois Deus vai usá-lo poderosamente mais à frente, quando ele vai fazendo uma pregação e milhares de pessoas vão se converter ao Evangelho da graça de Cristo. Então, mesmo aqueles que mais são achados ou se encontram instáveis na sua existência, podem ser transformados, podem ser modificados, porque esse poder de mudança, de transformação, ele não vem de um agente humano, material. A Bíblia fala sobre isso. Porque ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro não é garantia de tranquilidade e de paz de espírito. Isso não significa absolutamente nada. Porque a nossa fé, a nossa esperança, aquilo que a Bíblia proclama como sendo a esperança da fé em Cristo Jesus, ela é ultra circunstancial. Ou seja, ela supera as questões do nosso momento, do nosso dia a dia. Então, o que Jesus está falando para os seus discípulos é: escolham. Vocês precisam decidir, vocês precisam saber o que fazer. E essa semana eu vi ainda um quadro em que uma imagem, né? Em que 2 pessoas conversavam. 2 pessoas, uma de frente para a outra. E uma dizia para a outra o seguinte. A primeira dizia: poxa, eu fico me perguntando como seria a minha vida se eu tivesse feito outras escolhas. Como teria sido a minha vida se eu tivesse feito outras escolhas? Aí o outro olha para ele e diz assim: provavelmente você estaria se perguntando como seria a sua vida se tivesse feito outras escolhas. Ou seja, a vida da gente é muitas vezes
essa dualidade, né? Essa coisa em querer fazer determinadas coisas, que é o que o nosso coração deseja, o nosso coração almeja, e eu acredito sinceramente que todos que estamos aqui desejamos servir mais a Deus, desejamos depender mais da graça de Deus, confiar mais em Deus, mas é difícil, as contas aparecem, as dificuldades surgem, os compromissos estão diante de nós e como que nós vamos lidar com isso? Então, do versículo 19 ao 24 desse texto que nós acabamos de ler, Jesus primeiro nos chama a atenção numa coisa, do versículo 19 ao 21. Fala sobre o problema do acúmulo e da devoção às riquezas. E o que Jesus nos ensina a partir desse trecho, do versículo 19 ao 21, que você pode olhar rapidamente aí na sua Bíblia, é que a dedicação às riquezas, aos bens materiais, muitas vezes pode nos desviar ou tirar o nosso foco da acumulação dos bens espirituais. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, o coração na Bíblia, ele é tido como sede das emoções, como o centro pulsante do nosso desejo. E o que o texto está dizendo é o seguinte: onde está o meu coração, onde está o seu coração? De repente você nessa hora está angustiado, está entristecido, está preocupado com a sua saúde, com a saúde de algum ente querido, com algum problema que você vai ter que resolver essa semana e que de repente você até está aqui na igreja nesse momento para encontrar uma palavra que te ajude, que te dê um norte, um direcionamento. E essa é a nossa vida. Alguns expõem isso de forma mais clara, outros são mais circunspectos. Não abrem isso de forma tão evidente. Mas seja como for, Jesus está convidando os seus discípulos, as suas discípulas a acumularem bens espirituais, porque eles são mais importantes do que os bens materiais. A segunda coisa que Jesus está nos falando nesse texto, do versículo 19 ao versículo 24, é onde está a nossa atenção em relação à vida. Como nós vemos, como nós enxergamos os valores da vida. O princípio de Jesus, quando ele diz: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso, se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Ele está dizendo basicamente o seguinte: os nossos olhos são as janelas da vida. Da maneira como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, nós vivemos. São eles que nos dizem como nós estamos construindo a nossa vida. Os olhos é que nos dão a percepção. E olha, o nosso tempo é um tempo que tenta de muitas formas nos ludibriar, nos enganar, desviar o nosso foco de atenção da presença de Deus. Do versículo 24, Jesus está falando sobre agradar a dois senhores, como nós lemos ainda há pouco. E a exortação de Jesus nesse contexto é clara: ninguém pode servir a dois senhores. Então, quando Jesus está nos falando isso, e se de repente existe uma crise dentro de nós, existe uma angústia, e se de repente existe no seu coração um desejo de confiar mais em Deus, e de repente você está com dificuldade disso, eu quero lhe dizer o seguinte: Jesus não está falando isso para os seus discípulos para aumentar sobre eles o peso. E o objetivo dessa reflexão não é fazer com que você se sinta mais pesado, dizendo assim: pronto, agora que foi falado ali na pregação, que o Mateus falou aquilo, agora eu me sinto pior dos seres humanos. Não é isso. Porque essa é uma luta que não é apenas sua, é uma luta minha também. É uma luta de confiança em Deus. Mas o que a gente não pode, porque a luta ela sempre vai existir. Ela sempre vai estar dentro de nós. Mas o que a gente precisa é adestrar os nossos olhos, as nossas motivações, os nossos desejos para se voltarem a Deus. E Deus não vai descer do céu para fazer isso por nós, porque esse desafio Ele nos deu. Ele nos deu essa possibilidade de escolha. Isso se chama livre agência, que é diferente do livre-arbítrio. Nós temos todos os dias a possibilidade de escolher o que nós faremos da nossa vida. Então, embora Deus haja de forma soberana
e absoluta sobre a nossa vida, e Ele dê a palavra final, porque Ele é Deus, Deus nos permite escolher e decidir sobre centenas de milhares de coisas na nossa vida. Foi você que escolheu a roupa com que você veio essa manhã aqui, é você que escolhe o carro que você compra, a casa que você tem. Deus não nos manipula, Deus nos dá a oportunidade, nos dá a liberdade de escolher sobre centenas de milhares de coisas. Então eu e você temos essa livre agência, essa livre possibilidade. E a pergunta é: quem nós escolhemos para ser o Senhor da nossa vida? Na segunda porção desse texto que nós lemos anteriormente, que vai do versículo 25 ao versículo 34, Jesus aqui nos ensina a driblar um outro violento problema dos nossos dias, que já era nos tempos de Jesus, mas que hoje aparece de forma muito mais insidiosa, que é a ansiedade. E a ansiedade, ela está presente. E ela pode aparecer de forma mais efetiva na vida daqueles que, de repente, estão com seus olhos mais voltados para das coisas desse tempo do que de Deus. Isso não é para que nós nos sintamos culpados, porque eu fico ansioso, você fica ansioso, você fica ansiosa, faz parte da nossa existência. Jesus também, um pouco antes de ir para o Calvário, ele estava também ansioso. Vocês lembram que ele chegou a suar sangue? Ele não suou sangue porque ele era Jesus. Ele suou sangue porque aquilo ali é um fenômeno que ocorre científico em pessoas que estão num elevadíssimo estado de tensão. São pessoas que estão assim num nível de estresse tão grande que os poros do rosto delas se abrem e começam então a suar sangue. Aí de repente você vai dizer, mas ele não era Jesus? Sim. Mas ele era, e ele é, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A Bíblia nos fala que Jesus ele foi igual a nós em todas as coisas, exceto no pecar. Jesus não pecou, mas ele teve muitos sentimentos, muitas sensações semelhantes às que nós temos. Então a ansiedade, muitas vezes, ela é algo que está presente sim na nossa vida. E estar ansioso não significa necessariamente ser alguém incrédulo. Não significa que esse alguém que está ansioso está rejeitando a Deus. Às vezes essa pessoa está lutando diante de Deus, dizendo, Senhor, aumenta a minha confiança. Mas as coisas do nosso tempo, do nosso mundo, continuam pesando sobre nós, nos dizendo, confie mais nas coisas do que em Deus. Confie mais nas pessoas do que em Deus. Então, do versículo 25 ao versículo 26, Jesus nos ensina que a nossa vida vale muito mais do que aquilo que nos sustenta. Nós achamos que muitas vezes o nosso plano de saúde, ou não, ou um sistema público de saúde, ou o carro, ou a casa, ou o salário mensal é mais importante do que a nossa vida. E Jesus diz, olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. Eles simplesmente vivem. Deus cuida deles. Então o que Jesus faz para nós é um convite dizendo o seguinte, a minha vida, a sua vida vale mais do que aquilo que nos sustenta. Versículo 27. Muita gente acredita que se tiver o controle absoluto da sua vida, pode aumentar até os seus dias de existência. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa distância aqui, 44 centímetros. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que a nossa preocupação, ao contrário do que muita gente pensa, ela não aumenta a nossa vida, ela diminui a nossa vida. Ela diminui a nossa expectativa de vida. Porque a gente começa a ficar doente, angustiado. Muitas vezes tem que recorrer a outros tipos de formas para diminuir a tensão. Então Jesus diz, acreditem, quando nós confiamos em Deus, nós evitamos a ansiedade pela proteção física. E nós
aprendemos isso, que nem a longevidade, nem as vestes que nos cobrem, elas são mais importantes do que aquilo que Deus faz na nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, versículo 31 e 32, nós encontramos, nós recebemos razões sólidas para eliminar a ansiedade, mas isso você não vai tirar do dia para a noite. E até o fim da vida, eu sinto lhe dizer, eu e você vamos ter que lidar com a ansiedade. Ela sempre vai estar presente na nossa vida. Mas nós aprendemos com Jesus, versículo 33, que quando nós confiamos em Deus, em vez de nos preocuparmos com aquilo que nós não podemos resolver, porque de 100% da nossa vida, é provável que 80% das coisas que vivemos nós não podemos resolver. E muitas vezes nós fazemos com que 20% da nossa existência governe os outros 80%. Nós deixamos, ou melhor dizendo, com Ele, com Deus, a decisão para as circunstâncias da vida. E aí é onde Jesus fecha de forma espetacular, no versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso, comida, roupa, saúde, tempo de vida, casa, governo do país, tudo isso vai ser acrescentado. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a proposta de Jesus para a nossa vida. É isso que Ele espera que a gente faça. Vamos tentar fazer isso hoje? Amanhã é outro dia. Amanhã trará os seus cuidados. Vamos tentar fazer isso hoje. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.